Estamos iniciando a nossa live nessa manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, você que está chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nome do Senhor. Que tudo dê certo. Que a sua vida seja para servir e agradar ao Senhor. O nosso dia hoje seja abençoado no nome de Jesus. Que tudo dê certo. Que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Cristo. Hoje é quarta-feira, meio da semana. Quarta-feira, dia 6 de março. Que bom. Até aqui nos ajudou o Senhor. Na quarta-feira a igreja sempre celebrou a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, seja bem-vindo nessa manhã, no nome do Senhor. Amém? Dora Gomes, Deus abençoe, minha amiga, nessa manhã. Deise Teodoro, Deus abençoe nessa manhã. Rani Silva, Deus abençoe Rani. Graças a Deus está melhor Rani, né? Rani passou por um processo de dengue, mas o Senhor já tem dado vitória e já está se recuperando, graças a Deus. Amém? Oramos muito por você, Rani, nesse tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Todos e todas que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. Se você ainda não curtiu essa live, curta essa live, em nome de Jesus, para que o Facebook jogue ela para cima e ela possa ser alcançada por outras pessoas. O Evangelho de hoje, bom dia Cleide Luiza, Deus abençoe. O Evangelho de hoje é Mateus 5, a partir do versículo 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um deste mandamento, ainda que dos menores, e ensinar a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele, porém, que o observa e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Que bom, amados. Que bom que nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Que bom nessa manhã que o Senhor tem sido conosco em todo o tempo. Jesus é um espelho que influencia o nosso caráter, o nosso semblante. Jesus é um espelho que influencia a nossa vida. Geralmente, quando nós vamos diante do espelho, nós vamos para olhar o nosso reflexo, olhar como nós estamos. Se existe alguma coisa aparentemente que precisa ser modificada, você olha os dentes, se tem alguma coisa presa no seu dente. As mulheres geralmente olham o cabelo, olham a maquiagem, vê se a roupa está bem no corpo, porque o espelho ele funciona para isso. Jesus, quando eu digo que Jesus ele é um espelho onde nós precisamos todos os dias olhar e todos os dias nós precisamos ver se estamos chegando à sua aparência. Quando eu olho pelo espelho do Evangelho, eu não posso mais me ver. Quando eu olho pelo espelho do Evangelho,
eu preciso ver Jesus. Você entendeu isso nessa manhã? Quando eu olho pelo espelho do Evangelho, eu não posso ver o meu reflexo. Eu preciso ver o reflexo de Jesus. Por isso nós somos chamados, todos nós somos chamados a todos os dias olhar pelo espelho do Evangelho. Você pode anotar isso aí para mim? Cleide, anota para mim, por favor. Quando eu olho pelo espelho do Evangelho, eu não posso mais ver não posso mais ver o meu reflexo. E sim, eu preciso ver o reflexo de Cristo. É coisas, querido, que nós precisamos nessa manhã ter claro em nosso coração. Quando eu olho pelo espelho do Evangelho e eu vejo o reflexo de Cristo, é porque eu estou no caminho certo. É porque eu estou no caminho que o Senhor verdadeiramente tem para a minha vida, verdadeiramente tem para a sua vida. Quando eu olho pelo espelho do Evangelho e eu não vejo mais o Cássio, eu vejo Cristo no Cássio. Quando você olha no espelho, você não vê mais Luciana Carvalho, Dora Gomes, Cleide Luiza, Raquel Félix. Você vê Cristo em você, é porque você está trilhando um santo caminho. E isso não é de um dia para a noite, é todos os dias, é um processo. É um processo. E aí quando eu olho o Evangelho de hoje, eu vejo quão maravilhoso é Jesus. Jesus, ele não veio para reescrever a história, não. Porque quando a gente fala assim, Jesus veio para abolir ainda a gente, quando eu digo, né, em geral, temos às vezes um erro de dizer Jesus veio para acabar, abolir o Antigo Testamento. Não. Jesus veio para dar continuidade a uma história de poder que é a humanidade. Porque parece que Jesus é uma borracha que veio para apagar algo que deu errado, mas não existe nada para Deus que dê errado. Se eu acreditasse que Jesus é uma borracha para apagar algo que deu errado, nós iríamos, querido, acreditar que Deus perde o controle. Mas se tem uma coisa que nós acreditamos é da soberania de Deus. No credo nós oramos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Como alguém que é todo-poderoso perderia o controle da história? Não perde. Por isso, amados irmãos e irmãs, por Deus não perder o controle da história, é que nós estamos aqui hoje. E aí, quando Jesus ele não vem ser uma borracha do Pai para apagar a primeira aliança, mas ele vem ser o quê? Ele vem ser aquele que vai clarear, aquele que vai tirar as sombras da primeira aliança, aperfeiçoando-a. Olha o que Jesus vai dizer: eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim para cumpri-las. Jesus não rasga a lei de Moisés, a lei dada a Deus por Moisés. O Senhor agora aperfeiçoa. Se antes a lei era boa, a lei era válida, porém com defeitos, vem Jesus e cumpre a lei aperfeiçoando-a. O Senhor Jesus aprofunda a lei. Sabe o interessante? Eu já ouvi muito falar isso, talvez eu já devo ter falado também, eu só não vou me lembrar, né? Que viver na graça é muito mais fácil do que viver na lei. Mas quando nós paramos para pensar, não é. Sabe por que não é, amados? Porque na lei vai dizer que você não pode cobiçar os bens do seu próximo,
né? Você não pode possuir o bem do seu próximo, a mulher do seu próximo, né? A lei vai dizer que você não pode apropriar-se de algo que não é seu. Vem a graça em Jesus cumprindo a lei e vai dizer que todo aquele que olha para a mulher do próximo com a intenção no coração já pecou. Tudo que você cobiça, né, seja casa, um carro, e não é seu, só a intenção no coração no tempo da graça condena. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus ele veio aperfeiçoar e cumprindo-a, sendo alguém que era um exemplo. Jesus ele foi um exemplo para que eu e você nos tornasse também um exemplo. Olha o que aquele versículo 18 vai dizer. Mateus 5,18. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Toda a palavra que saiu da boca de Deus, ela tem validade. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem legitimidade. Para quê? Para fazer aquilo que lhe é proposto. Amados irmãos e irmãs, que responsabilidade. Isso não significa, amados, que você vai viver algumas coisas da lei que estava direcionado para a Torá, né, para os judeus. Não, Jesus já veio aperfeiçoar a lei para agora você andar não mais olhando no retrovisor da lei, mas sim do retrovisor da graça, que é o quê? A lei aperfeiçoada. E aí nós vamos entender o versículo 19 que diz que aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Olha que interessante, mínimo é o que? Nada. Todas aquelas pessoas, querido, que não obedecem à palavra do Senhor. Todas aquelas pessoas que, além de não obedecer à palavra, ainda influenciam outras pessoas a não viverem a palavras. Por exemplo, pela influência verbal, não importa como. O Senhor retirará aquela pessoa do reino dos céus. Mínimo é nada. Quantas pessoas, querido, influenciam outras pessoas a pecarem? Quantas pessoas influenciam outras pessoas a mudarem as suas vidas? Não para melhor, se fosse para melhor, glória a Deus, mas para pior. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos entender que para sermos alguém no reino dos céus, nós precisamos influenciar pessoas, influenciar vidas. E essas vidas serão encontradas no Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, o versículo ainda 19 vai dizer: aquele, porém, que as observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. O reino dos céus não é para aqueles que sabem fazer bonito, falar bonito, agir bonito. O reino dos céus é para aqueles que obedecem e influenciam outras pessoas a obedecer. O reino dos céus é para aqueles que verdadeiramente se colocam à disposição de Jesus, de cumprir a lei, não mais a lei
não há mais a lei antes da boa forma que ela recebeu, mas agora a lei transformada da graça. Essa é a lei que o Senhor Jesus nos convida nessa manhã a cumprir, a viver, para sermos grandes no reino dos céus. Que a graça do Senhor nos ajude no dia de hoje e que nós possamos viver essa palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Queremos te agradecer nessa manhã, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor, nós não queremos ser o mínimo no reino dos céus. Nós queremos ser o grande, Senhor Deus amado, fazermos parte deste reino. Por isso, nos ajuda a influenciar pessoas a te obedecer. Nos ajuda a influenciar pessoas a fazerem a tua vontade, para que nós possamos assim, junto com Cristo, nos aperfeiçoando, vivendo a lei aperfeiçoada e a graça do Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor Deus amado, a nossa entrada e nossa saída. Toma os enfermos nas tuas mãos, toma os enlutados nas tuas mãos, a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Nos ajuda, Senhor, seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Que todos os seus pedidos em Deus se concretize no dia de hoje. Nós vamos receber a bênção do Senhor nesse momento e que você guarde essa palavra no seu coração. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que bom, amado, que você ficou até o final dessa live, que o Senhor te abençoe e que o Senhor nos fortaleça. Orem por mim, eu tenho orado por vocês, tenho estado em um tempo de agenda muito corrido, né? E nós pedimos oração para que o Senhor nos sustente, tá bom? Assim como eu oro daqui por vocês, vocês orem daí por mim, para que o Senhor sustente minha voz, o Senhor sustente a minha saúde, e o Senhor me dê a graça de cumprir tudo aquilo que eu fui chamado para fazer, principalmente ganhar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amanhã o Senhor nos dando graça, saúde e força. Nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fique com Deus. Graça e paz.